Uma pesquisa da empresa de inteligência de mídia Mintel mostra que, mesmo com a ascensão dos molhos prontos para salada, o vinagre ainda é o produto mais utilizado no preparo de alimentos no Brasil. Ele é usado pelo menos uma vez por dia por 73% das pessoas que compram temperos e condimentos para utilizar nas refeições. Apesar da versão sem sabor ser a mais vendida, o segmento premium de vinagres vem crescendo bastante, em especial com o tipo balsâmico. É um tipo bastante versátil de vinagre que pode ser combinado com diversos tipos de alimentos. E ele pode ser usado para beneficiar as vendas do seu supermercado. Estamos aqui com a Aline Rissato, que é docente de gastronomia e nutrição no Senac. Tudo bem, Aline? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Ela vai mostrar para a gente algumas formas criativas de utilizar o vinagre balsâmico no preparo de refeições. Você pode aproveitar essas dicas para incentivar a venda não só de vinagre, mas de outros produtos também no seu supermercado. Aline, primeiramente, qual é a diferença de composição e sabor do vinagre balsâmico em relação aos outros tipos de vinagre? Bom, acho que até antes da gente explicar a diferença de composição, é importante que a gente explique um pouco o que é o processo do vinagre, porque isso vai ajudar nessa explicação. O vinagre, na realidade, ele é o produto da fermentação do álcool, do vinho, da uva, né, transformado em ácido acético. Mas, apesar do vinho ser o ingrediente predominante para o vinagre, por isso vinagre, né, o ácido de vinho, existem outros tipos de ingredientes que podem ser fermentados. Então, depende muito do tipo de país, da disponibilidade de ingredientes que existem nesses países. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o álcool da cana-de-açúcar para fazer o vinagre. Na Inglaterra, Estados Unidos, a gente tem o maple, a gente tem o malte, a gente tem cidra, né? E assim por diante. China arroz, por exemplo, né? Agora, existe uma diferença em relação ao aceto balsâmico para todos esses outros tipos de ingredientes. Apesar dele ser feito do vinho também, né, da uva, em especial de uma uva chamada Trebbiano, a produção do aceto balsâmico ela difere no processo em relação aos demais tipos de fermentação de outros vinagres. Por quê? Você tem o mosto da uva, dessa uva Trebbiano, ou seja, o sumo prensado dessa uva, que vai ser cozido, né? Então, para quê? Para que a gente tenha uma evaporação de água e a concentração de açúcar desse mosto fique maior. E em seguida, esse mosto vai passar por uma fermentação, transformando-se em ácido acético, e será então envelhecido em barricas ou de carvalho, ou de castanheira, ou de amora, que vão dar todo o teor, o sabor, né, desse aceto balsâmico. Esse processo é um processo muito mais longínquo, né, muito mais complicado do que os demais tipos de fermentação dos vinagres. Por quê? Porque ele pode durar no mínimo de 20 a 50 anos envelhecendo em barrica de carvalho. Por isso ele tem aquela textura mais xaroposa, mais adocicado, mais ácida, né, e mais escurecida quando comparado aos demais tipos de vinagre. O vinagre balsâmico é muito utilizado no preparo de saladas. Que tipos de ingrediente podem ser usados junto com ele para criar sabores que vão além do convencional? Principalmente em relação às saladas, já que nós estamos falando desse prato, existe uma diversidade de ingredientes que a gente pode trabalhar, além do alface e do tomate, que é o trivial da salada, né? O vinagre balsâmico, por esse teor agridoce, ele combina muito bem com outros ingredientes adocicados, como o mel, por exemplo, né? Nós vamos mostrar um exemplo aqui de preparação, associando um vinagrete para salada de mel e aceto balsâmico. Ele combina muito bem com frutas também, como por exemplo a manga, o morango, que podem compor uma salada, entre outros ingredientes como embutidos mais defumados, no caso um pastrame, um presunto cru, um salame, todos esses ingredientes harmonizam muito bem para o preparo de uma salada. E Aline, além das saladas, ele pode ser usado também para condimentar e temperar outros tipos de alimentos? Exatamente, Rafael. A gente sempre que pensa em vinagre, a gente pensa muito em salada, mas não significa que precisa ser sempre assim. A gente pode variar muito bem a nossa cozinha. O aceto balsâmico combina muito bem com pratos quentes, como por exemplo as frituras, né? Porque ele tem esse teor de acidez que vai contrastar um pouco com essa gordura, diminuindo, né, essa sensação gordurosa que fica na boca quando a gente consome a fritura. Então, quando você for preparar um peixe empanado, por exemplo, ele funciona muito bem como um molho de acompanhamento, ok? Além disso, a gente pode usar com carnes vermelhas, como por exemplo o filé mignon, associado a um vinho do Porto, que é o que a gente vai fazer aqui hoje como um exemplo de preparação. E também podemos usar como sobremesa, utilizando daquelas mesmas frutas que eu comentei com você a respeito na salada. Frutas ácidas, como morango ou outros tipos de frutas vermelhas, amoras, mirtilos, podem compor caldas com aceto balsâmico reduzido em fogo, associado também ao vinho do Porto. Essa composição agridoce do aceto balsâmico, ela vai ajudar a harmonizar essas preparações, porque ela vai potencializar a acidez dessas frutas, ajudando a contrastar o doce da sobremesa.
Como vocês viram, o vinagre balsâmico tem muitos usos. Isso pode beneficiar de diversas formas a sua loja. Você pode imprimir panfletos indicando receitas aos consumidores, fazer ofertas casadas com outras categorias e até mesmo destacar uma área especial do supermercado para gerar experimentação dos clientes. Use sua criatividade e aproveite o potencial de venda desse produto.